Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Watch Time Ciência Técnica. Hoje, aqui com um assunto polêmico, suíços versus japonês, no nosso 6º episódio do Watchcast. And I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling. Então, pessoal, hoje com dois convidados maravilhosos, nosso querido professor, maestro, magnífico, extragaláctico, professor Leandro Amorim, do canal GMT-3. Oh, meu querido, quem sou eu? Quem sou eu? Vocês são pessoas sensacionais, vocês são maravilhosos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, uma honra tê-lo aqui. E, novamente, o nosso querido amigo, amado filho mais velho. Mascote, meia pinça. Meia pinça. Não, um grande relojoeiro. Tá louco. Vinícius Moreira Carrégalo. Esse é o cara, hein? Esse é o cara. Esse é o cara. Grande prazer estar aqui com essas duas celebridades no mundo do relógio, porque são celebridades, né? Não são watch influencers. Quem dera. Ali. Aqui é o professor, né? O professor. Quem sou eu? Sou só um curioso que grava vídeo. Não, mas gratidão. Não, o professor é o maior comunicador do Brasil sobre relógios e relojoaria. É uma honra tê-lo aqui, professor. Você sempre enaltece o ambiente. Então, hoje um assunto polêmico. Meu querido amigo Vini, apaixonado pelos japoneses, eu pendo mais para o lado suíço e o professor aqui fazendo meio de campo. Vamos prometer uma coisa aqui. Não vamos trocar socos. Eu tô aqui para apartar as brigas. Exatamente. Até porque eu já tô pendendo Treta! Hoje vai ter treta! Fique ligado. Quem dera. Vamos lá. E aí, Vini? Eu acho que, primeiro, para a gente fazer uma comparação de peso, eu acho que a gente deveria falar de níveis equivalentes de preços, tá? Vamos falar, a princípio, de um relógio de entrada. Vamos falar do... Até quanto? No relógio de entrada, o Certina, tá? Que foi um relógio que eu trouxe da Suíça. Paguei lá 750 francos. Um relógio que no Brasil é comercializado aí pelos seus 6 mil reais. 5 a 6. De 5 a 6 mil reais. E vamos comparar ele com os Seikos do mesmo nível de preço, né? Lembrando que eu vou levar em consideração os preços de eBay. Porque esses relógios, eles oscilam muito o preço no Brasil. Por exemplo, falando de um Seiko Sumo como esse, ele tem o seu preço tabelado quase um pouco acima do que o preço tabelado do Certina, tá? Mas são relógios que, em nível agora técnico discutindo, tem suas peculiaridades, cada um tem seus pontos de vista. O Seiko é muito mais robusto, é um relógio que é um diver, você olha para ele, você já sente que é um diver de peso, você põe no pulso, é um relógio que te marca, né? Já o Certina é um relógio clássico, né? É um Heritage, voltando ao... Esse é o Certina DS. Certina DS2, né? 2, que tem seus 200 metros de prova d'água, mesma coisa que o nosso Seiko Sumo. Esse aqui equipa calibre 28-24. 28-24. Já esse, um 6R15, né? Já desmontei os dois, tá? Eu creio que o Mauro não revisou um 6R15 ainda, né? Não. Até porque não é do teu bico, né? Valeu, uma flanelada. Tenho que falar que, tecnicamente, o ETA sempre vai ser superior, né? Eu acho que é a dúvida que todo mundo pergunta, né, Leandro? Até acho que para você, qual que é a diferença de qualidade
de um movimento ETA para um movimento Seiko, NH35, 7S36, 4R15 e por aí vai. E posso, assim, concluir que o suíço vai levar no quesito pau a pau de precisão, acabamento de peça, qualidade de material e outras relevâncias que a Seiko não se importa, como a grande fama do Seiko, que é o seu bezel torto, desalinhado com o mostrador, né? 90% dos Seikos tem. Tanto é que o Mauro ganhou um Seiko meu na rifa. Um King Turtle. E é um relógio magnífico. Ele mandou a mensagem no dia seguinte. Lembrei porque eu não gosto dessas merda. Tá tudo desalinhado isso aqui. Não foi assim. Eu falei, ó, Seiko é Seiko. A janela, a lupa, o ciclope tava desalinhado. Ele tá para baixo. Cara, o relógio é zero, novo. Eu falei, isso na relojaria suíça você não vê. Entendeu? Vai sair centradinho, bonitinho. Sim. E realmente esse... O controle de qualidade é outro, né? E levando em consideração agora o público que cada um atende, eu vejo que o Seiko ele é muito mais colecionável, tá? É um relógio que se vende muito mais fácil do que um Certina. É um relógio que tem o seu público em todas as linhas, na Turtle, na linha Sumo, na linha Monster, na linha Tuna, que a gente tem aqui, e fora os outros de entrada, são relógios que têm o seu público específico. Então, a gente fazer uma comparação assim sempre vai ficar na balança, cara. Tanto é que eu tenho uma caixa fechada de Seiko. Suíço tem alguns, por conta do preço. E acredito que esse é o maior ponto relevante, na minha opinião, do colecionismo, porque eu também sou colecionador, eu também pratico essa compra, venda, essa comercialização de usados e seminovos, e eu acho que esse é um ponto muito relevante pro Seiko em si. Para quem, então, o que você, eu acho que resumindo em palavras, para quem está entrando, começando o mundo da relojaria, o Seiko é uma boa pedida por questão de liquidez, de qualidade, sim, e opções até colecionáveis. Sim. O que um Certina não teria todas essas versões e possibilidades de agregar. Sim. Isso, professor? Uma palavra que você mencionou, que eu achei muito relevante, Vinícius, foi relevância. Né? Relevante, achei... Quando você falou a palavra, quando você estava falando sobre a indústria suíça, a relevância. Se a gente pegar o relógio suíço e o relógio japonês, todos eles seguem muito esse DNA da história passada. Né? Se você pegar um relógio... Por que o relógio japonês faz tanto sucesso hoje? Quando o Hattori criou, né, lá em 1881, eu acho, quando ele criou a Seiko, ele criou para atender o trabalhador comum. Uhum. Né? Então, a fábrica foi destruída num grande terremoto que teve no Japão. Né? Então, o cara... quando ele começou a atuar nessa área, ele já visava atender a pessoa, o usuário comum. Sim. Uhum. Né? E ali nos anos 70, quando eu acredito que houve ali um ponto de inflexão na indústria suíça, quando o suíço falou, peraí, se a gente quiser continuar sobrevivendo, a gente precisa investir em qualidade. Foi aí que a gente tem essa relevância hoje nos relógios suíços, como o professor falou. Você pega um suíço e um japonês, mesmo equivalentes, o suíço vai ganhar em qualidade, em material, em acabamento principalmente. Porque eles foram feitos para atingir públicos diferentes. Né? Então, você tem... ali nos anos 70, quando a Seiko assustou, né, o mercado mundial de relojoaria, né? 1969, ali, chegando o primeiro crono automático, até então era uma indústria que ninguém dava bola. Foi ali que foi o grande susto. Né? E esse susto colocou muita gente na rua. Uhum. Né? Então, a indústria suíça falou, peraí, se a gente quiser continuar existindo, quiser continuar tendo a nossa relevância, a gente vai precisar investir em qualidade. Subir um pouco o nível. Né?
E isso daí envolve também, você vai subindo em qualidade, você vai nichando. E os japoneses não, falam, não, nosso negócio é fazer um excelente relógio, não vai ter Côte de Genève, não vai ter aquele frufru todo que tem no relógio suíço, mas vai vender pra caramba. Trocando em miúdos, um tratorzinho de resistência. Sim. Ela consegue atender o seu público, consegue ter uma demanda de venda, ela consegue subir o seu preço, porque ela cada vez os Seikos de tabela estão subindo mais. E as pessoas querem ter. Lança um Turtle série XYZ, que toda semana lança um Turtle. Todo mundo quer. Todo mundo quer. O cara quer aquele Seiko Turtle Tailândia. Todo mundo quer o Seiko Turtle Ninja. Porque o colecionismo é isso. E eu acho que a Seiko, ela pegou esse público e abraçou ele. Porque é o forte. O forte da marca é ter essa diversificação toda. Mas eu acho que a marca pega uma vibe mundial de ascendência. Sim. Ele é em contrapartida, onde os suíços de médio valor subiu muito. Então, os reloginhos, se nós voltar ao tempo, Omega no passado tinha Omega Quartz por $1.000, $1.000 e poucos dólares. Hoje você não tem mais Omega de $1.000. 3, 4 mil dólares o relógio de entrada. Aí você pega as marcas que são relevantes, que dá para se comparar, como Tissot, Mido, Certina, Hamilton e tal, elas estão um pouco até mais caras do que Seiko. Sim. E Seiko não tem essa pegadinha de $800, $1.000, $1.000 e pouquinho. Claro, tem uns mais caros também, mas em sua média, $800 a $1.000. $800 a $1.000 de entrada, né? Baita relógio, relógio. Uma grade de coleção muito legal. Se você quer um verde, um azul, um preto, você tem. Baita relógio. E quanto o suíço desse outro lado é um pouco mais engessado, não sei. E essa diferença já é visível do preço para suas qualidades. Por exemplo, você pega um suíço que sua resistência de estanqueidade é 500 metros contra um Seiko que tem poucos, você já vê uma certa diferença. O suíço é bem mais caro. E eu acho que o nível de colecionismo que a Seiko implementou no mercado é uma coisa astronômica. Isso já vindo desde antes, pegou agora, né? Porque se você vê os modelos de 6139 que existiam, é uma infinidade, cara. O cara, para ele conseguir ter o Seiko, a coleção do Seiko 6139 8010, ele tem que ter o 8010 produzido na Ásia, o 8010 produzido para América Latina, o 8010 produzido para a Europa, e cada um tem o seu mínimo detalhe de mudança. Sua particularidade. Um tem um mostrador do estilo tal, isso para o mesmo relógio, para a mesma caixa, para o mesmo bezel, para o mesmo conjunto, muda um detalhe de ponteiro, muda um detalhe de pulseira, já é outro relógio. Então é uma coisa que vem desde antes. Inclusive, você comentou uma coisa que eu fui para a Suíça com essa cabeça e me estrepei lá. Que é essa história do Seiko ser o primeiro cronógrafo lançado. Conta aí um pouco disso. Falei que ia ter treta? Falei? Já começou. Nunca mais falar do meu pai, valeu? Nunca mais falar do meu pai. Começar. Então, nós visitamos a primeira... Eu vou começar do princípio. Visitamos a primeira fábrica, foi a Omega. Lá na Omega ele já quis causar um pouquinho. Já, não sei o quê, Omega... E não torcia o nariz, enfim. Aí quando entramos no quarto andar, que era a montagem do 321, que aí ele viu, montagem manual, tudo, né? Enfim, o relojeiro, aí ele já mudou um pouco a cabeça. E o teste do Chronomaster lá. Aí, nesse mesmo andar, eles têm uma mesa um pouco maior que essa, mais larga, mas com um teste sobre o antimagnetismo, né? O magnetismo. E aí tem lá um relógio normal, um Seiko, enfim. Eu acho que era até um Mido sem marca, né? Um Mido sem marca. E aí, um Master Chronometer coaxial.
E aí ele faz o exemplo, coloca o mido lá, vê a variação que ele está fazendo da corda, vê a variação, coloca no meio do campo magnético, volta, o relógio fica louco. Eles fazem a mesma coisa com o ômega, volta, o relógio está perfeito. É porque o meu Seiko não acontece nada. Foi inclusive Esse aqui? Foi esse relógio. Tá parado até hoje, né? A hora que ele colocou o relógio... O relógio parou na hora, cara. O relógio parou na hora. Aí, o Mauro, eu cheguei, Mariano, por favor, desmagnetiza aqui o relógio do meu amigo, que o teimosia. Bom, aí passou mais uns dias, fomos fazer a visita na Zenit. Não, na TAG primeiro. Foi na TAG. Não, foi teve na- a briga. Mas na TAG eu não estava presente, porque eu estava em reunião. Verdade. Eu estava em reunião. Verdade. Então aí eu não sei os verdade. meandros de tudo que Ele aconteceu. vai na tag, né? Não, eu estava na TAG. Não, eu consegui a visita para o pessoal na TAG, eles foram visitar o museu, mas eu precisei fazer uma reunião com o pessoal do After Sale. Então, estávamos todos juntos na TAG, mas eu não consegui fazer a visita acompanhar com eles. Aí fomos para a Zenit. E a Zenit, o nosso querido professor Romão Mazzilli, um abraço, querido professor, mostrando a fábrica inteira, todos os departamentos. Consegui aquela visita perfeita que eles fazem para os colecionadores. Aí chega na parte, antes de subir as escadas e ver as máquinas antigas, as estampas antigas que o Charles Vermont levou a mão para cima do terraço. Vai esconder lá, né? Para esconder. Então tem cheio de painéis contando os uma anos. timeline, né? Uma timeline, exatamente. Uma timeline, achou a palavra correta. E esse aqui olhou lá, primeiro... Não, foi um Seiko. Na hora, o cara já me interrompeu e já se ofendeu. Não, senhor. E eu te explico por quê. E Tá lá no olho do furacão, o relógio, ele primeiro vai falar o que foi feito. E deu-lhe uma aula para esse Vini, eu sei que ele baixou as orelhinhas. Não, é uma coisa incrível, porque a Suíça, ela tinha essa competição tinha que ser o primeiro relógio a descer tantos metros, tinha que ser o primeiro relógio a ir para a Lua, tinha que ser o primeiro relógio a ser cronometer, a prova d'água. E esse movimento crono alto foi também uma competição que envolveu a TAG, envolveu a Zenit e, tecnicamente, a Seiko. Só que a história, né, que foi nos contada e foi nos apresentada é que esse movimento é o primeiro, ele já estava desde 1965. Era isso, né? Se eu não me Que ele engano. já tinha o protótipo do movimento feito. Só que eles queriam fazer uma coisa além. Eles queriam melhorar alguma coisa para ser aquela coisa Fantástico. extraordinária. Né? E o que eles fizeram? Eles estavam atrás de fazer uma oscilação maior, para ter mais precisão. E foi aí que saiu o El Primeiro com 43... Não, 36. 36. 36 mil alternâncias por hora. alternâncias. Só que eles só lançaram porque houve o boato que iam começar a praticar o comércio. E, assim, tem aquela briga porque na época não tem registro que prove quem lançou primeiro, quem fez o quê. Eu acho que a Seiko leva o mérito nisso porque tem relógios com documentação de caseback, de máquina, que provam que foram comercializados em 1969. E a Zenit também foi, só que não tem essa relevância toda nesse caso. Então, minha opinião, Vinícius, em apelo histórico, esse aqui é meu queridinho. Tá? O Zenit, não tenho o que falar. Pela toda magnitude de complexidade na máquina e toda a magnitude de... Deixa o meu estar na ênfase por enquanto. Toda a magnitude de complexidade da marca e tudo mais. E a Seiko leva o seu mérito por conta do Coronel Pog, que usou o relógio. E, enfim. Faz parte. É isso aí. Faz parte. Boa história, boa lembrança da viagem.
Os caras deviam ter lançado logo com a alternância baixa, né? Era 28.800, né? E eles queriam aumentar. Porque a base, Perderam. a base é do mesmo da máquina anterior, né? Sim, sim. Só fizeram um módulo de crono. Não, eles, comprovadamente, eles têm documentos e registros, só que saiu pouco relógio. A produção foi muito pequena. Então, hoje, esses relógios da produção de 65 até 69 são mínimos e são verdadeiras raridades, né? Com só peças para colecionadores. E a gente vê o apelo da marca de querer inovar. Esse crono do Mauro, por exemplo, lindo. que o relógio é quantas voltas a cada... 10 segundos por volta. É 10 segundos por volta. Isso aqui é uma coisa fantástica. E tem um que a gente estava até comentando que tem 2 balanços. Ele, se eu não me engano, é a metade disso. É 5 para uma volta. Ou é Ou é segundo por volta. Um por volta, se eu não me engano. Pode ser que seja 1 por Um volta. por O volta. ponteiro é muito rápido. Os novos DeFi, né? É, isso. E tem DeFi, aquele... DeFi. E tem aquele que a gente viu, que a gente pegou na mão, o protótipo do crono de marinha Uhum. para pulso. É? E, putz, isso aí, cara. Nabucodonosor, não? Como é que era? Eu esqueci o nome, cara. Mas enfim, é legal. Vamos colocar a imagem dele aí para vocês ver. O relógio é fantástico. Coloquei no pulso, hein? Peça 1 de 1. Quase pus no bolso também. Mas vamos lá, vamos pegar o fio da meada. Professor, Vamos lá. japoneses até 5.000. Japonês até 5.000. Cara, esse aqui, Seiko Pad. Seiko Pad. Eu acho lindo demais esse relógio, cara. Vai te entregar uma qualidade, um acabamento. É um relógio que você vai ter por décadas se você cuidar bem. Se você deixar na mão de bons relojoeiros, algo que eu friso eternamente. É um relógio que... Gratidão pelo merchan. Deixar com o Vini, deixar com o professor Mauro. Mas é um relógio que eu acho lindo demais. Entrando para os suíços nesse mesmo patamar, vamos falar do que? De Hamilton? Certina. Certina? Eu vou de Certina, cara. Eu vou de Certina, até porque você lembra? Na Suíça eu tava atrás de um Tissot. Falei, pô, Mauro, eu quero comprar um relógio na Suíça. Porque eu acho que o sonho de todo apaixonado por relógio é sair da Suíça com um relógio, cara. E ele falou, pô, Vini, sabe um relógio legal? A gente tava passando num shopping, lembra? Falou, cara, Certina. Ninguém dá nada pra marca. Eu falei, pô, verdade, eu gosto de Certina, cara. Vou procurar um legal. Eu tava passando numa boutique lá em Bienne, onde você negociou um Zenith, um outro amigo negociou outro Zenith, inclusive a Zenith me perseguindo desde esse negócio. E eu olhei o Certina ali, desconjurado, na vitrine, e falei, meu bolso dá para isso aqui agora. Acabei comprando esse relógio e eu acho que é um relógio que se enquadra nessa faixa de valor e muito, muito bacana. É um relógio que também você vai ter por anos a fio, Sim. se for bem cuidado, bem tratado. Gostei muito, cara, muito desse relógio. É um relógio que te entrega uma qualidade fora do comum para Pro valor investido. pro valor investido. É um custo-benefício. Eu acho que no mundo do relógio, a gente tem que relevar sempre o custo-benefício. Sim. Quanto você paga pela peça e o que ela entrega, né? Agora vamos pegar um outro gancho de um outro valor. Até 10 mil. 10 mil, vamos falar aí de Omega, Seamaster, James Bond, automático, a primeira geração. Os azulzinhos. Até 2008. Isso. O que tem japonês nessa mesma linha que consiga entregar até 10K algo legal? Comparando o mesmo ano de fabricação... Não mesmo eu creio ano. que não teria, né, Leandro? Vamos pegar valor. Para combater atualmente, tem sim os seus MM200, que são relógios na linha que te entregam ali já um polimento Zaratsu, que o pessoal fala que é Zaratsu, mas alguns MM200 não são, só tem aquele Dia Shield, que é aquela proteção de verniz, né? Que é um verniz. E creio que entre nessa faixa de valor, tabelado,
ficaria com o MM200, tá? Até ali, se for colocar um Omeguinha completo no valor de hoje, dá para até encaixar um MM300 aí, que aí já é outro patamar de relógio. Aí eu tenho que me render ao MM300. Cara. Ok. Professor, vamos subir a linha dos japoneses com os suíços também. Para relógio zero, Gran Seiko. Entre Gran Seiko e Omega Seamaster 300. Ai. Aí vai começar as faíscas, né? Eu acho que o Gran Seiko ele vai te entregar muito mais inovação do que um Omega. Ok. Eu acho você pode ter ali um Spring Drive, você pode ter... o acabamento do Gran Seiko é algo... É fantástico. Né? Eu estava gravando um vídeo sobre o acabamento. Eu gravei um Datejust com uma lente super macro. E você vê ali no ponteiro do Rolex, você vê uma inferioridade em relação ao ponteiro do Gran Seiko, né? Que inclusive bate em Patek Philippe. Né? Então, assim, eu iria de Gran Seiko. Gran Seiko. Gran Seiko. Embora, né, Omega, né, seja a sua marca do coração, eu gosto bastante dessa alternância, né, pra gente não ficar Claro, muito com certeza. focado. Lembrando que isso são questões pessoais de cada um. Exato. E eu acho que aqui a gente não tá levando mimimi em certo ponto. Aqui a gente está combatendo questões pessoais sem relevar termos técnicos. Claro. Né? Porque eu acho que esse é o gostoso do relógio. Tá? Eu acho que esse é o gostoso do relógio. Você poder comparar um relógio top de linha com um Seiko de entrada, você poder comparar um Patek Philippe com um Gran Seiko. Eu acho que isso é a raiz relojoeira, né? Que deve ser levado em conta. Essência, né? A Com essência, certeza. Então vamos subir um pouquinho mais a régua. Credor e GG. Aí GG. GG? GG é culto. Porque a Credor é basicamente o mesmo uma patamar do secundária- Gran Seiko, até um pouquinho acima, Isso, até um pouquinho. mas só para o mercado japonês. Ela não é aberta ao mercado mundial. Sim. E são relógios maravilhosos também. Aquele mostrador pintado à mão. Nossa, aquilo é uma loucura. Mas o GG, o JLCzinho. Aí bate feio. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você viu meu MM300 na mão? MM300 ou Omega 007? Que foi a minha comparação aqui. Agora eu quero ver você falar. Eu fico com o Omega 007. Eu fico com o Omega. Eu acho que o Seamaster 300 calibre 8800 é o maior acerto da Omega no Seamaster 300 de toda a história, de toda a vida, a essência. A válvula, ela com a circunferência mais fina, engrossando, o bisel de cerâmica ficou legal. Eu acho que o diâmetro ele incorporou. Eu acho que o Omega Seamaster 300 é um puta relógio agora. É um two-watch pro dia a dia, você pode usar. Não é um relógio tão caro que se o ladrão te der o susto, você vai falir. Mas acho muito bonito o MM300, mas eu achei ele mais alto, mais pesado. Mais pesado. E eu não gosto muito de relógio pesado. Então eu prefiro um relógio mais suave no Que pulso. sente no pulso, né? Que Então abrace. eu ficaria com o Omega, tá? Muito, muito bacana. E o MM que vocês estão se referindo é o Marine Master, né? Isso, O Marine Seiko Master, exatamente. Que é um... Belo relógio. Desde do primeiro até os lançados atualmente, não tenho o que falar, cara. Eu ficaria também com o Omega, tá? Ficaria com o Omega. Também ficaria com o Omega, levando em consideração a máquina. Eu acho que a Seiko peca muito na divisor de águas. Ela coloca muita qualidade em caixa, mostrador, ponteiros, mas ela acaba deixando o movimento um pouco de lado. Você pega o movimento 8L, que é o movimento do Marine Master 300, você pega o movimento 6R e você pega o movimento 4R, as diferenças, gente, por mais
discrepante que seja de preço, a qualidade também não muda. É a mesma. Muda ali uma roda, uma maquiagem, uma platina mais bem assim acabada, uma roda um pouco mais assim, um material ali. Mas eu acho que pelo preço, que não é um relógio barato, deveria entregar um pouco mais de Tem uma de qualidade maior. Tanto é que eu troquei meu MM300 no Planet Ocean, calibre 8.500, aquele com bezel laranja. Lindo. Lindo Pra demais, mim é um relógio. baita relógio. Maravilhoso. Mas continuo amando a Seiko, tá, gente? É. Não deixo. É como a gente não tava deixo de falando lado. antes daqui, né? A gente tava falando que Seiko é praticamente uma seita, né? Se a gente falar mal aqui, vai ter 10 negros ali na porta já pra tacar pedra. Exatamente. Vamos, agora, já estamos no final, já com 30 minutos aqui de podcast. Vamos pegar Oriente e Citizen até 2, 3 mil. Que teria? Pode ser usado, não precisa ser zero. Oriente Citizen. Olha, eu iria de Oriente M-Force, tá? M-Force. Eu acho que, principalmente aquele com dial laranja, puta, aquilo ali é a coisa mais linda. Lindo, né? Das primeiras versões, aquele que tem o revólver também, que é o amarelo, eu acho que é top. E do Citizen, tem um Citizen que é bem legal, mas me falhou agora de lembrar, é um relógio que tem um acabamento muito bom, caseback de safira, mas me falhou o modelo, agora eu não vou conseguir lembrar o relógio. Mas tem sim Citizen para combater a Oriente ali, pau a pau. Professor, esse Citizen maravilhoso aí. Pô, esse aqui é o meu querido, né? Entre Citizen e Orient, é claro que eu já deixei claro aqui a minha escolha, né? E com certeza esse relógio já vale o seu like, né? Caso você ainda não tenha dado like nesse vídeo, agora é a hora aí de se inscrever também no canal do meu querido professor. Qual relógio Time. você acha que vale a inscrição aí? Tem que pôr que você acha que vale a inscrição também. Cara, olha, putz, eu tô usando um Vacheron, né? um Seiko UFO. Eu tô me sentindo aqui o Maradona. Você vê, tem tanta opção que eu falo, pô, faltava braço aqui, eu tinha que ser um polvo. Eu juro que eu imaginei que eu estava à frente de Nicolas Hayek. Nicolas Hayek Amorim. Seria um Moonshot, né? Que ele tá usando direto agora, né? Pô, um Seiko UFO aqui numa mão e um Vacheron na outra. Tô bem demais, né? Com certeza. Dá pra pitar qualquer jogo, né? Com certeza, com certeza. Valeu. Acho que o bate-papo foi muito legal, muito agradável. Muito gostoso. Espero que o pessoal tenha gostado das nossas opiniões aí. São opiniões sinceras, sem termos técnicos, tá? Com um pouquinho de termo Tem técnico. um pouquinho de pimenta. Tem um pouquinho de pimenta. Tem. Legal. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Sempre um prazer. Então, Eu fiquei com uma perguntazinha só que eu vou fazer pro Vini. Vini, você comprou o Certina na Suíça. Como é que é preço de relógio na Suíça? Você vai comprar lá mais caro, mais barato? O que você acha, professor? Tá lá na fábrica, você paga mais caro, mesmo preço? O suíço não... Vou falar uma gíria aqui. Suíço não dá boi. Não tem choradeira. A minha sorte é que eu negociei com português. não, com italiano. É o italiano. Assim, então, respondendo à tua pergunta, professor, o mercado suíço, como a economia suíça é muito forte, os preços internos para o mercado suíço é o valor do mercado internacional em franco. Então, se você comparar, está um pouquinho acima do dólar. O suíço natural, né, o suíço alemão, o suíço francês, eles não têm esse jogo de cintura de negociação. É o que Então, tá. o preço está ali com a tabela, tá no no máximo o tax refund e that's it. E até se ofende, né? Se pedir desconto. Exatamente. Então, nessa joalheria que é em Bienne, a joalheria se chama Jacques Tissot. Eu conheci o seu Tissot, que era o dono, e ele vendeu, o seu Jacques se aposentou, 65 para 70 anos, se aposentou e vendeu para um italiano, para o Alfio ou Alfinísio, que eu o conheci por acaso, que foi amigo do Ivan Early, que era o manager do After Sale da Breitling. E a gente, por acaso, Alfio, Mauro, enfim,
E aí eu sempre levava concertos a alguma marca. Vamos lá, tem um Rocha de Bois para consertar, eu aqui não tinha peça, eu levava, deixava lá, o seu Tissot fazia, enfim. E aí acabei levando para o Alf também algumas peças. E no final a gente se conhece, ficamos amigos, temos WhatsApp e tal. E aí chegamos lá. Só que ele, com um DNA italiano, latino, não perde venda. Ele vem do mercado de joias, do ouro, então negocia muito com os orientais e com os árabes. Então tem esse DNA de negociação. E, cara, nós brasileiros... Tanto é que eu cheguei lá e eu tava com um intérprete que é nosso amigo Alexandre. E eu, olhei o preço, falei, tava 780 francos, né? Falei, cara, pergunta pra ele se ele faz 680 francos. Ele falou, nessa parte eu falo português, faço sim. Falou, faço sim. Me dá teu cartão, 680 francos. Eu falei, tudo bem, só me dá. E eu ainda pedi o monstruário que tava o relógio. Eu falei, posso levar? Ele pode levar o monstruário também. Muito gente fina. Mas é isso aí. Foi bem legal. Então, na Suíça, é legal pela experiência você comprar lá. Então, tem que achar o lugar certo para você conseguir desconto. Mas por cultura, o suíço não é aquela pessoa flexível que vai te dar um agradinho para te fidelizar. Legal. Você que está pretendendo ir para a Suíça, você já pode pegar o endereço com o Maurão desse relojoeiro para ganhar um descontinho lá. Com certeza. Em Vienne, Jacques Tissot, em frente ao McDonald's. Me fala que o Maurão indicou, exatamente. Pra gente pegar os cupons de desconto na próxima. E detalhe, então, aproveitando fazer o merchan do Alf, ele já dá o tax refund e desconta da gente. Ele já preenche toda a documentação só para você carimbar e o tax refund volta para ele. Então, mas ele já repassa os 8% para nós. Olha só. Então, sabe, o sangue latino e a expertise dele comercial é fantástico. Legal. Então, ele faz de tudo para você fechar a venda. E tá aqui hoje em cima da Exatamente. É isso aí. Legal demais. Então, Vini, gratidão por estar aqui. Eu agradeço de coração. É até chato repetir, mas é um prazer enorme ser convidado para isso. Isso não tá aqui com o Maurão, com o Leandro, cara, não tem preço não. 27 anos, tá assim, não tem preço não. Só 27, Só agradeço. 27 em cada. 27 de relojoeiro, né? Mas falando sério, tá no meio dessas pessoas dignas, honestas, do bem. Obrigado. Não tem o que falar. Só agradecer a todos os clientes, agradecer ao Mauro, agradecer ao Leandro, só agradecer. Imagina, prazer. Gratidão, Vini. Professor magnânimo, Maestro extragaláctico. Maestro. Essa vai pegar agora. Não, magnata ainda não. Mas estamos no caminho, né? Perseguindo, pelo menos. O Vacheron tá falando coisa aí. Ele não reclamou, não falou, tô no braço de pobre. Então é um sinal que estamos no caminho certo, né? Gratidão, professor, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Imagina, sempre disponível para você, professor. Gratidão. Prazer. Como eu sempre digo, né, os relógios é é o fio condutor das amizades, né, do que realmente importa. Conheci o Vini hoje pessoalmente, né, como tinha conhecido o Marcelo. Marcelo, um grande abraço para você. E, assim, são pessoas que sempre superam as nossas expectativas. Sempre, esse menino, pai dele já é um cara que a gente ama, né? O Papa da relojoaria. Uhum. Aí a gente conhece ele trazendo todo o carinho, toda a lisura do pai no falar, né? Então, é bom. Uma pessoa um prazer. maravilhosa. Eu vou começar a chorar aqui. E o pior é que eu tô até emocionado. Então, para encerrar, pessoal, vamos mostrar os nossos relógios e aí fechamos com chave de ouro. Opa! Valeu! Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, protegidos e até a próxima.